Então, pessoal, agora nós vamos para as causas emocionais. Nas causas emocionais, apresenta distúrbios psicológicos e as emoções e os sentimentos da criança. E a sua personalidade. E esses problemas geralmente não aparecem sozinhos. Olha só como é que nós temos que estar atentos. Eles não aparecem sozinhos. Eles estão associados a problemas de outras áreas. E quais seriam? Como, por exemplo, a área motor e sensorial. Olha, então, as causas emocionais, se a criança não está aprendendo por causas emocionais, pode estar ligado, ter ligação, estar conectado com as causas sensoriais, que afetam o sistema nervoso central. Olha, então nós vamos precisar, para ajudar essa criança, não simplesmente de uma sala de aula, uma cadeira e um quadro cheio de atividades, de olhar para essa criança e falar, copia. Não, nós vamos precisar de uma equipe multidisciplinar para auxiliar essa criança, para ajudar, para acompanhar essa criança, ok? Então vamos lá. Então as causas podem ser cognitivas, educacionais, emocionais, as causas também podem ser socioeconômicas. As causas elas podem ser socioeconômicas, não é distúrbio que revelam no aluno. Né? Nesse caso aqui não é um distúrbio que vai ser revelado, né? Ou um TDAH, um TOD, uma dislexia, uma discapacidade. Não é isso. São problemas que se originam no meio social e econômico dessa criança. Qual é a realidade familiar, financeira dessa criança? Vou dar um exemplo daqui a pouco. O habitat dos seres humanos, no meio físico e social em que vivem, podendo ser favorável ou desfavorável, a sua subsistência e também as suas aprendizagens. Essa criança, ela foi dormir sem jantar. Estou dando um exemplo, tá? Eu estou falando de causas socioeconômicas. Ela foi dormir sem jantar, acordou sem tomar um café da manhã e foi direto para a escola. Ela vai estar assistindo a aula com fome. Então, isso é um bloqueio no processo de ensino-aprendizagem? Sim. Então, não adianta a gente, o educador se descabelar, falar que a criança não aprende. Vamos investigar a vida das nossas crianças. Vamos ter um olhar clínico para as nossas crianças. Vamos ter um olhar de querendo auxiliar as nossas crianças, um olhar de ajuda para as nossas crianças. Porque causas socioeconômicas também geram interferência no processo ensino-aprendizagem das nossas crianças, sim. Então vamos lá. O desenvolvimento afetivo com a família e demais cuidadores tem grande importância. Quando há um ambiente acolhedor, a criança cresce saudável, desenvolve suas habilidades ao máximo. Papai e mamãe, né? Um ambiente acolhedor, de diálogo, de troca, sem gritaria, sem estressante, porque um ambiente imperativo, agitado, agita a nossa criança, né? Deixa as nossas crianças com o cognitivo totalmente bloqueado. E como isso acontece? Então, a convivência da criança é um ambiente muito agitado, com brigas, violências, abuso psicológico e físico. Essa criança vai apresentar dificuldade para desenvolver suas habilidades plenamente. E na fase adulta, podendo apresentar transtornos mentais, tendo dificuldade para desenvolver suas potencialidades plenamente, apresentando dificuldades no social, na carreira, nos estudos, entre outros. Vou dar um exemplo. A criança chegou em casa da escola, tá ali no convívio familiar, papai e mamãe vamos jantar. Vou dar esse exemplo, porque eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque ele é prático, né? Ele é prático do dia a dia. Como que isso aqui pode gerar, como isso pode bloquear o cognitivo dessa criança? Todo mundo ali está na mesa para jantar e começa uma discussão do pai e da mãe. E essa criança está ali parada observando essa briga, observando essa discussão. Sendo que essa criança tem que acordar amanhã, 6 da manhã, para ir para a escola. Então ela tem que acordar às 6 da manhã para ir para a escola. E o pai e a mãe estão ali numa briga, numa confusão, né? Numa briga, numa confusão, numa falta de diálogo. E aquela criança absorve. A criança absorve todo esse processo. E ela vai para a caminha dormir. Ainda que a mamãe vai lá, dá um beijinho, lê uma historinha, o papai vai lá, filho, esquece. A criança vai olhar para você, para pai e mamãe e vai falar, sim, esqueci.
Mas no outro dia, quando essa criança, o cognitivo dessa criança já foi afetado, já foi bloqueado. Quando ela chegar em sala de aula, a professora está dando toda a atividade, devido ao que aconteceu horas antes dela dormir, na noite anterior, pode sim gerar um bloqueio ali no processo da aprendizagem, tá? E o sinal tocou para essa criança ir para o recreio, merendar. Quando ela sair para merendar, a primeira situação de estresse que ela se deparar ali, naquele recreio, naquele ambiente de agressividade, ela vai ser agressiva, porque a criança que tem um ambiente agressivo, ela se torna agressiva. Então, olha só, uma discussão do pai e da mãe na noite anterior à aula do dia seguinte, bloqueou o cognitivo dessa criança, ela chegou em sala de aula, não gerou aprendizado, a professora pode estar dando uma aula maravilhosa, uma aula perfeita, toda planejada. Se essa criança estiver com cognitivo bloqueado, não gera aprendizado. Então, é muito mais além do que nós possamos imaginar. Então, papai, mamãe, educadores, vamos ter cuidado, né, nos estímulos do cognitivo das nossas crianças, para que elas realmente possam ter um aprendizado com eficácia todo esse processo. Então, assim, uma criança que está em casa, se relacionando, conversando, dormiu na paz, acordou, foi para a escola, é um outro, o cognitivo está saudável para receber, está aberto, aflorado, para receber toda a aprendizagem. Diferente daquela que teve um estresse, viu uma discussão, né? Então ela já acorda com esse cognitivo totalmente fechado para o aprendizado. Então vamos nos atentar à parte comportamental. Isso é o relacionamento familiar, para que as nossas crianças possam, o que, gente? Desenvolvimento afetivo com a família e os demais. Saudável e desenvolvendo suas habilidades ao máximo. Então, para nós desenvolvermos as potencialidades das nossas crianças ao máximo, precisamos gerar cognitivos saudáveis. Ok? O convívio familiar saudável vai estimular a criança ao máximo. A importância dos pais atentarem ao comportamento em casa e com a família, como se relaciona. Pois o dia seguinte, a criança até em sala de aula, é fundamental para os benefícios do aprendizado. É a explicação que eu acabei de dar agora. Então, o que ela conviveu na noite anterior vai gerar uma interferência no dia seguinte, porque são horas que ela viveu. Então, uma criança que teve um ambiente saudável, de diálogo, de paz, dormiu na hora certa, se alimentou, tomou um banho, teve uma noite de descanso, ela vai estar pronta. Isso não vale só para a criança, não, para os nossos adolescentes também. Eu vou além, né? Os nossos adolescentes hoje, a gente chega a uma realidade educacional hoje, onde os nossos adolescentes 2, 1,5, 3... Infelizmente, essa está sendo uma realidade das notas dos nossos adolescentes em ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque eles estão tendo uma rotina de vida, né, muito agitada, muito estressante. Na segunda ele está na escola, mas ele já está com o cognitivo todo bloqueado, porque foi um final de semana, às vezes, embalada, perdendo noite de sono. Como que ele vai ter cognitivo aprendizado na segunda, na terça e na quarta? Porque na quinta ele já começa a pensar na balada de sexta, de sábado e domingo. Olha só, na quinta ele já começa a pensar na balada de quinta, sexta, sábado e domingo. Aí na segunda ele já está com a mente totalmente voltada para esses 4 dias de estresse, de perda de sono, às vezes até de bebida alcoólica, né? Então, assim, como que esse jovem, esse adolescente vai ter cognitivo para gerar aprendizado na segunda-feira? Aí na terça, quando ele começa a se adaptar ao processo educacional, ao ambiente escolar de aprendizado, na terça e na quarta ele já está pensando que na quinta ele tem que voltar para a balada. Então é mais complexo do que nós possamos pensar. O processo ensino-aprendizado, ele é cauteloso. Temos que ter um processo de investigação, de cuidado, de cautela, das nossas crianças até os nossos adolescentes. Vamos lá. O processo maturacional, desenvolver o processo maturacional na criança. Como assim? Como nós vamos desenvolver o processo maturacional? O processo maturacional não é esperar que a criança amadureça, ao contrário, é criar condições para que a maturação se efetive. Ah, ela tem 3, tem 4, deixa que ela vai aprendendo, vai desenvolvendo sozinha. Não.
Nós estamos criando, nós estamos gerando processos e possibilidades para que ele aconteça, se efetive. Então, como que nós vamos estar estimulando essa criança, né? Com a ludicidade, com a produção, com jogos, com atividade, vamos estar estimulando as nossas crianças para que o processo maturacional ele se efetive, para que gere o aprendizado. Levando o lúdico para o desenvolvimento da criança, estímulos reais, gerando interferência no processo de ensino-aprendizagem com eficácia. Né? Você que é professor, está em sala de aula, você viu que uma criança tem uma dificuldade, você não precisa comprar jogos, né? A gente vai ter um vídeo mais à frente falando dessa ludicidade em sala de aula e em casa também. Você pode criar jogos de atividades para descalculia, para dislexia. Você é uma criança que já foi apresentado, está laudado, está ali, né, apresentado para uma equipe multidisciplinar. Essa criança precisa de acompanhamento, ou um TDAH, não sei, ou a criança desfoca, tem um déficit de atenção. Então você pode estar fazendo ali grupos de 4 e fazer jogos mesmo de sucata com as crianças e botar toda a turma para fazer, porque vai beneficiar aquele, né, ou é mais desatento, está com uma dificuldade, tem uma dislexia, uma descalculia, e vai também estar estimulando mais ainda aquele que não tem nenhuma dificuldade e vai estar jorando, porque os jogos eles é o que? É estímulo cognitivo para o aprendizado das crianças, né? A interação social dessa criança. Cada vez que alguém ensina prematuramente a uma criança algo que ele poderia ter descoberto, essa criança é impedida de inventá-la e, consequentemente, de compreendê-la e complementá-la. Jean Piaget disse. Então, nós temos que estar o quê? Gerando um processo de aprendizado eficaz. Não é apenas brincar, mas dar funcionalidade à brincadeira. Ok? Não é só você pegar e encher de jogos a sala de aula. Um jogo para você, e vamos lá, pode brincar, criança. Não, você vai dar funcionalidade. É o quê? É uma atividade de matemática? Então você vai botar as suas crianças para pensarem, ou até eles mesmo confeccionarem esse jogo, né? Se organizar. É isso que eu falo, nós temos que criar estratégias. E para criar estratégias de ensino, tem que se organizar. E para se organizar, você tem que criar uma meta, né? Bom, a minha meta é que meus alunos tenham maior desenvoltura no ensino, no aprendizado da área de matemática, português, produção textual. Vamos investigar, vamos pesquisar. O que eu posso trazer para agregar, para não ficar só com um quadro cheio de atividades e não gerar um processo de feedback com essa criança. Papai e mamãe também, em casa, pode fazer, vamos criar jogos, vamos fazer a caixa divertida, cheia de sucata, vamos. Não é nada muito caro, não, vamos produzir. Professor, minha turma está com uma dificuldade de matemática. Pensa, analisa, cria metas, cria alvos, faz um projeto de planejamento de aula, onde ali vai haver jogos caros, não, com sucata, onde essas crianças podem produzir. Você está ensinando o seu aluno a aprender, entendeu? A estar produzindo. Então, vamos lá. A maturação. O funcionamento do sistema nervoso e os processos maturacionais dos neurônios são dotados de extensa plasticidade e adaptabilidade, o que lhes permite serem os grandes responsáveis pelo sistema de informação e comunicação. Olha como o processo de ensino-aprendizagem é mais amplo do que nós possamos imaginar. Agora nós vamos entrar nos neurônios, tá? São compostos de 3 partes: dendritos, axônio e corpo celular. Então, a gente vê as interferências todas no processo de ensino-aprendizagem dessa criança. Nós vimos nos slides anteriores as causas, né? Então, quando a gente entra na parte dos neurônios, eles são compostos por 3. Dendritos, axônio e corpo celular. E aí? Né? Qual a função do dendritos? Qual a função dessa parte dos neurônios? Tem a função de recolher a informação. Então, professor, papai e mamãe, quando você está dando uma direção para o seu filho, professor, educador, quando você está ali ensinando, é os dendritos que têm a função de recolher essa informação. Né? O corpo celular, recebe a informação dos dendritos. O corpo celular recebe a informação dos dendritos.
Os axônios transmitem a informação aos neurônios seguintes, ó, os axônios que vai transmitir a informação para os neurônios seguintes. A sinapse situada no sistema nervoso central, viu quando as causas são sensoriais, que a gente viu lá na frente? Que a criança não pode, essa criança não pode aprender porque as causas são sensoriais. A gente entra aqui. As sinapses situadas no sistema nervoso central é relacionada à capacidade de aprender, proporcionando o aprendizado. Então, assim, quando tem algum bloqueio, aí a gente entra lá nas partes sensoriais. Quando tem algum bloqueio, alguma intervenção que é desse nível no aprendizado, aí a investigação ela tem que ser mais profunda, né? A ludicidade, quando eu falo de levar o lúdico, botar seu aluno para produzir, você criar uma oficina, você pode, dentro da sua sala de aula, professor, ter um espaçozinho da sucata. Não é legal? Então, assim, olha, traz as caixas de leite, as caixas de ovos, os rolinhos do papel higiênico, do papel toalha, tudo que for sucata. Se cada aluno trouxer, você vai ter um material organizado, tudo direitinho, e levar essa turma a ter o dia da produtividade, o dia da criação. Entendeu? Olha, a ludicidade benéfica, o prazer no processo da aprendizagem, fazendo conexões neurais que vão beneficiar o interesse da criança, ajudando a enfrentar os desafios da sala de aula. Então, essa ludicidade vai beneficiar, gerando prazer no processo da aprendizagem, fazendo as conexões neurais que vão beneficiar o interesse da criança e ajudando no processo da sala de aula. Então, para ajudar em todo esse processo de conexão, a ludicidade, os jogos, a criação. Vamos lá. Função cognitiva. Nós sabemos que aprender é um processo um pouco complicado. Não é nada fácil. Aprender é uma função cognitiva complexa. E as funções cognitivas são divididas em memória, atenção, linguagem, percepção e funções executivas. Se a sua criança que está ali, seu aluno ou seu filho tem algum bloqueio na parte da memória, já gerou uma intervenção no processo aprendizado. Se tem um déficit de atenção, um TDAH, o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade, ou só um déficit de atenção, essa aprendizagem já está comprometida. Porque para aprender, as funções cognitivas são bem complexas. Ele precisa de uma memória, de uma atenção, de uma linguagem, percepção e funções executivas. Se ele tem uma dislalia na fala, na linguagem, se ele tem algum bloqueio, que precisa de auxiliar de um fonoaudiólogo, então assim, no processo de alfabetização, então, vai gerar alguns bloqueios. Então, olha a atenção que nós temos que ter no processo e na aprendizagem dessa criança. Memória, atenção, linguagem, percepção, funções executivas. O sistema cognitivo nada mais é do que a relação entre as funções, desde o comportamento mais simples até os de maior complexidade, que exige muito mais do nosso cérebro. Então, assim, o nosso cérebro ele faz várias conexões para que esse aprendizado seja eficaz, para que ele aconteça. Se durante todo esse processo alguma dessas atividades cognitivas, que são divididas, memória, atenção, linguagem, percepção e funções executivas, não estiver em bom funcionamento, vai gerar um bloqueiozinho no processo da aprendizagem da sua criança, sim, né? É preciso treiná-los para dominar e manejar competências nos processos executivos necessários e aprendizagens escolares. Trata-se de uma necessidade educacional essencial e atual, que não pode ser esquecida. Alunos com vulnerabilidade e fragilidade nessas funções são mais facilmente candidatos ao sofrimento emocional e ao insucesso educacional, né? E até o abandono escolar, né? A gente se depara com alunos que não terminou o ensino médio, parou no fundamental do primeiro segmento, né? Ou do segundo segmento. Por quê? São várias causas que podem estar gerando essa dificuldade. Então, vamos ajudar as nossas crianças todo nesse processo, ok?